A única esperança. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte, anunciando a palavra. E, descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Mas, como cresce em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam, tanto homens como mulheres. Atos 8, versos 4, 5 e 12. Seja qual for o conceito que vocês tenham da história, é preciso que se dê conta de que não se pode entender verdadeiramente a história do mundo sem se levar em consideração a história da Igreja Cristã. Vejam agora como o nosso mundo está atualmente. Uma das nações mais poderosas do mundo é os Estados Unidos da América, e isso veio a suceder graças ao cristianismo. O que quer que vocês pensem dos Estados Unidos agora, terão que reconhecer que nunca existiria tal nação se não fossem os pais peregrinos que, primeiramente, foram para lá devido à sua fé neste Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, a mensagem cristã continua sendo da maior importância, e esta passagem nos mostra exatamente em que consiste essa mensagem. Lemos aí que Filipe pregava a Cristo aos samaritanos, e já vimos que esta é a essência desta mensagem. Mas vimos também que a mensagem tem prosseguimento, graças a Deus que o tem. A mensagem que Filipe e estas outras pessoas pregavam incluía a doutrina chamada Novo Nascimento, regeneração, o ensino de que Deus age na alma dos homens e das mulheres, transformando-os, dando-lhes um novo início, dando-lhes um novo coração, uma nova perspectiva, uma nova natureza, novos desejos. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5,17. Isso é parte integrante da mensagem. Bem, esse é o ponto ao qual chegamos, e eu o coloco nestes termos. Diz o apóstolo João que o Filho de Deus se manifestou, 1 João 3, verso 8, que o Filho de Deus veio a este mundo com este grande objetivo, destruir as obras do diabo, desfazer todo o dano que o diabo fez e faz a este mundo. E estivemos considerando a maneira pela qual ele realiza pessoalmente por nós esta obra. Quero salientar isto, o Evangelho é primariamente pessoal. Tem que ser. A primeira coisa que ele faz é colocar cada um de nós em reta relação com Deus e capacitar-nos a viver neste mundo. Mas agora quero salientar que ele não é somente pessoal. Há muitos que zombam da apresentação bíblico-evangélica, do Evangelho baseados em que é sempre pessoal. Vocês que estão no mundo como este, dizem eles, só se preocupam com as suas pequenas almas pessoais. Isso mostra como vocês são egoístas e egocêntricos, como são mentalmente atrasados. Contando que vocês estejam bem, não se importam com mais ninguém. Bem, a nossa resposta é que, enquanto os indivíduos não forem endireitados, não há muita esperança para o nosso mundo, pois, afinal de contas, o mundo consiste de indivíduos. No sentido humanidade, é coisa que não existe. São os seres humanos que constituem a humanidade. Portanto, você não poderá endireitar este país se não começar pelos indivíduos. Os melhores períodos da história deste país foram os períodos em que houve maior número de pessoas cristãs na nação. Entretanto, o Evangelho não é só pessoal. Há nele outro aspecto, outro elemento. E é para esse outro aspecto que agora eu quero particularmente chamar a atenção de vocês. Pois bem, este segundo aspecto do Evangelho é sumamente importante na hora presente. É sempre importante, claro, mas eu sinto que agora é de importância fora do comum, porque devido a algumas destas descobertas modernas, um dos problemas mais urgentes para todos nós é o futuro deste mundo. Neste domingo estamos pensando em duas guerras mundiais. A primeira guerra, bem, essa já foi suficientemente ruim, mas a segunda foi pior, e que
Se houver uma terceira, será pior ainda. A Primeira Guerra Mundial apresentou o aeroplano e o tanque, e isso tornou a guerra mais horrível do que jamais fora antes. E sabemos que a Segunda levou o horror muito mais longe. Que será da próxima? Vivemos numa época em que toda a questão da existência futura deste mundo pesa muito na balança. Quase todo dia ouvimos falar sobre novos desenvolvimentos na construção de bombas, foguetes e outras armas de guerra. Por isso a pergunta: há algum futuro para o mundo? É talvez mais urgente do que nunca antes. Há algum futuro para a história ou estamos no fim? Essa é a razão pela qual eu chamo a atenção de vocês para isso tudo neste particular domingo da rememoração. O povo está pensando nas guerras hoje e espero também estar pensando em como o mundo está agora e em como vai estar. Pois bem, o Evangelho cristão tem muita coisa para dizer sobre o futuro do nosso mundo, e eu desejo mostrar-lhe que ele é realmente a única mensagem que nos diz algo digno de ser ouvido sobre o futuro. Volto então à minha proposição fundamental. Para isto, o Filho de Deus se manifestou, isto é, veio ao mundo, para desfazer as obras do diabo. 1 João 3, verso 8. E eu quero mostrar-lhe que as obras do diabo não param no que ele nos faz como indivíduos. Ele afetou o mundo todo, toda a humanidade e, na verdade, o universo inteiro. Mas em acréscimo a isso, quero mostrar-lhes que o Filho de Deus está num projeto que desfará completamente todas as obras do diabo. Minha primeira proposição é que a mensagem cristã, e ela somente, exclusivamente ela, dá-nos alguma esperança quanto à vida neste mundo. Agora devo começar com isto. Estamos vivendo numa época na qual as pessoas, em geral, acham que é inteligente negar a mensagem cristã e descartá-la como ultrajante para o homem moderno. Mas a minha resposta é que não há nenhuma outra coisa que nos possa ajudar. Permita-me mostrar-lhes o que estou querendo dizer. O apóstolo Paulo lembra aos Efésios suas condições antes de se tornarem cristãos, e aqui está como ele se expressa. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, eres gentios na carne e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão feita pela mão dos homens, que naquele tempo, antes de se tornarem cristãos, estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Efésios 2, versos 11 e 12. E essa é a situação do mundo atual, está inteiramente sem esperança. Mas eu posso provar isso com detalhes. O povo zomba desta mensagem cristã. A maioria acha que somos bobos por estarmos aqui na igreja. Mas, para onde eles vão? Bem, talvez vocês tenham lido sobre isso. Vários deles estão se voltando para o que eles chamam de humanismo. Não são muitos, concordo. Li no jornal há uns 15 dias que os humanistas tiveram uma reunião em Holborn, aqui em Londres, e naquele jornal eles se gabavam de que, por terem os 4 melhores oradores do país, entre eles o professor A.J. Ayer, tiveram no auditório 800 pessoas. Não estão se saindo muito bem, estão? Contudo, o que mais me preocupa é o que os humanistas têm para oferecer ao povo. Não me surpreende que eles não consigam mais pessoas para as suas reuniões, apesar de todo o seu intelectualismo, pois que é que o humanismo tem para oferecer? Esquecendo toda a sua crítica negativa à fé cristã, para as quais a resposta completa, perguntemos a eles: que é que vocês têm para oferecer? Que é que vocês têm para nos dar? E a resposta é: nada. Os humanistas não podem oferecer-nos coisa alguma porque o ensino do humanismo é que não existe nada além do homem, nada fora do homem. Os seres humanos são os maiores seres do universo e não existe nada fora da mente, do pensamento e do escopo humanos. Absolutamente nada. Os humanistas excluem Deus, excluem o sobrenatural completamente. Nada é verdade, exceto o que o homem pode entender e compreender. O homem é a medida de todas as coisas. Por conseguinte, perguntem a eles que remédio eles têm para o mundo como o mundo está atualmente,
Que remédio eles têm para este mundo estraçalhado por 2 guerras mundiais e que vive empilhando armamentos? E que é que eles têm para dizer? Eles fazem apelos aos homens e às mulheres para que sejam razoáveis e se comportem de maneira racional. Não tem mais nada para oferecer. Bem, mesmo isso eu posso examinar. Posso perguntar o que os humanistas entendem por racionalidade, pois muitos deles acreditam que os seres humanos decidem sua própria moral e seu próprio modo de conduzir-se. Assim, por exemplo, bastando que o homem o queira, ele acha que está certo, que não há nada errado em decidir deixar sua esposa e seus filhos e ir cometer adultério. E ficam surpresos ao verem as nações em conflito, embora eles mesmos tenham conflitos como indivíduos. Veja bem, você tem que começar pelo indivíduo. É muito fácil denunciar a guerra ou a conduta de outras pessoas ou povos de outras partes do mundo. É muito mais difícil você viver pessoalmente uma vida decente, limpa e pura. Portanto, tudo isso termina em pura prosa. Os humanistas não têm nada para nos dar. Com a filosofia é a mesma coisa. Quando o Filho de Deus veio ao mundo há uns 2000 anos, veio a um mundo que conhecia muita coisa da filosofia. Os grandes filósofos gregos tinham ministrado seus ensinos antes da vinda do nosso Senhor ao mundo. Mas a filosofia não pôde ajudar as pessoas, não resolveu seus problemas. As estatísticas daquele tempo, e eles tinham estatísticas, mostram que a porcentagem de suicídio entre os filósofos foi a mais alta de todas. Que fracasso! Mesmo em sua melhor expressão, a filosofia não entendeu a realidade e não tinha nada para oferecer. Diz-nos este livro de Atos que os tais filósofos dividiam-se em estoicos e epicureus. Eram pessoas capazes, não menosprezo sua inteligência, mas que é que os estoicos têm para oferecer ao mundo como este? Resume-se nisto. Tudo que você pode fazer é, cerre os dentes, encha o peito, seja homem, enfrente o que quer que venha. A filosofia da coragem, a filosofia da fibra. E continua sendo isso que os filósofos têm para nos oferecer atualmente. Eles não têm a pretensão de dizer que o mundo vai melhorar, estes estoicos. Eles afirmam que a única coisa que se pode fazer é simplesmente decidir enfrentar tudo e não se queixar, nem chorar, nem fugir. Seja homem. Naturalmente, ouvimos isso ad nauseam durante a guerra. Londres pode aguentar isso. A Grã-Bretanha pode aguentar isso. Isso é estoicismo. Mas não há conforto aí. Você pode resignar-se a seu destino e tirar o melhor proveito de uma situação grave. Concordo. Isso é melhor do que a covardia, porém, não dá a você nenhuma esperança. Aconteceu exatamente a mesma coisa com o epicurismo. Viva o momento, diziam eles, desfrute o mais que puder. Colhei botões de rosa enquanto podeis, e deixe a coisa correr. Todas as filosofias modernas são variantes daqueles ensinos antigos que haviam se comprovado um fracasso total antes da vinda do Filho de Deus a este mundo. Depois, a política. Será que a política vai endireitar o mundo? Não preciso demorar-me nisso agora, mas estou bastante idoso para me lembrar do tempo em que as pessoas costumavam pensar que a política podia fazer tudo. Sou suficientemente idoso para lembrar-me dos dias em que esses políticos, cujas biografias estão sendo escritas atualmente, eram de fato adorados. O povo pensava que os políticos podiam resolver os problemas do mundo. Conheci homens e mulheres que deram as costas ao cristianismo e à igreja porque os políticos iam endireitar o mundo. Mas não há necessidade de responder a isso agora. Um dos grandes problemas atuais deste país talvez seja que perdemos tanto a fé nos políticos que isso nos tornou uma ameaça. Mas quer dizer do pacifismo cristão? É igualmente inútil e sem esperança. Por quê? Porque, para começar, não é cristão. Alguns pensam que o cristianismo é uma mensagem que apregoa que temos que dar cabo da guerra e que, se tão somente conseguíssemos persuadir as pessoas a procurarem fazer isso, esse objetivo seria alcançado. O pacifismo, dizem eles, é a única mensagem de que necessitamos. Mas isso não passa de humanismo com o uso de termos cristãos.
Absolutamente não é cristianismo. O nosso Senhor nunca ensinou que ele ia banir a guerra. Ele disse exatamente o oposto. Não é espantoso que as pessoas podem ler o Novo Testamento e, apesar disso, apresentá-lo como pacifistas e dizer que a mensagem cristã é uma mensagem para que se acabe com a guerra? Paulo declarou que os homens maus e enganadores irão de mal para pior. 2 Timóteo 3, verso 13. E foi o Senhor mesmo que declarou que até o fim haveria guerras e rumores de guerras. Mateus 24, verso 6. Que profeta veraz ele foi. Ele disse isso, lembrem-se, há uns 2000 anos. Ele dizia que este mundo é um mundo marcado por aflições, tristezas, pecado e vergonha. Ele nunca disse que ia libertar o mundo e fazer dele um lugar melhor, nesse sentido, nunca. Na verdade, falando clara e francamente sobre um período anterior ao seu regresso, ele disse: quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Lucas 18, verso 8. Ele disse também: e como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio e os consumiu a todos. Lucas 17, 26 e 27. Ele disse a mesma coisa a respeito de Sodoma e Gomorra. O povo dessas cidades era imprevidente e descuidado. A vida nunca tinha sido tão maravilhosa. Gozava excelente período nas cidades das planícies. Estas eram como Londres, ou Nova York, ou Paris. Não há nada de novo nisso tudo. Aquela gente era perita em tudo, Sodoma e Gomorra. Os sujeitos espertos de hoje não poderiam ensinar nada a eles. Eram habilidosos em todas as perversões, em tudo o que o homem moderno cobiça e quer legalizar. E não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Mateus 24, 39. Quando acordaram, era tarde demais. Portanto, esta é a situação. São estas coisas às quais o mundo está pondo sua fé. Mas a história toda, ela, demonstra que não há nenhuma esperança aí. Que fazer então, na presente hora? Como eu já disse, a crise atual é mais aguda que nunca. Foi publicado recentemente um livro intitulado O Mito da Máquina. O autor, o professor Lewis Mumford, estudou este problema toda a sua vida. Não é cristão, é realmente humanista, mas tem pavor da máquina e do que a máquina vai fazer com a humanidade. Não há dúvida de que o ser humano se tornou vítima das suas próprias invenções. Nossos conhecimentos e capacidades científicos cresceram e cresceram de maneira fenomenal. Mas todo o problema do mundo no momento é que não ocorreu um crescimento proporcional da moralidade, do entendimento e em saber como manter estas descobertas maravilhosas para propósitos benéficos. Irá o homem destruir-se com suas próprias máquinas? Esse é o problema com o qual o mundo se defronta. E o mundo não tem esperança nenhuma para oferecer. Está em completa bancarrota. Está estonteando no meio do problema. E não há quem nos possa socorrer. Há somente uma mensagem de esperança no mundo, a mensagem que o Felipe pregou quando desceu à cidade de Samaria. É a mensagem sobre a qual conversavam estas pessoas comuns que foram dispersas fora de Jerusalém em consequência da perseguição. Qual é ela? Como a mensagem cristã lida com o mundo como ele está hoje? A primeira resposta é que ela oferece esperança, e isso porque é o único ensino que explica o estado do mundo e o estado do homem nele. Ora, isso para mim é elementar. Se você não puder diagnosticar uma condição, como poderá tratar dela? Se o mundo está todo errado em sua explicação da causa das nossas dificuldades, que possibilidade há de acertá-las? Em geral, as pessoas fazem remendo nos sintomas, brincando com problemas particulares, quando o erro é geral e global. Essa é a tragédia do mundo. No entanto, permitam que eu lhes mostre em detalhe um pouco do que eu quero dizer. Eu digo que só esta mensagem tem uma explicação dos nossos problemas e da causa das nossas enfermidades. Mas qual é ela? E a mensagem da Bíblia é tão clara quanto possível.
Vou referir-me a isto mais tarde, com base no aspecto pessoal, mas agora quero examiná-lo em termos gerais. O mundo está como está porque um poder maligno está no controle dele. Sei que isto soa fátuo e completamente ridículo para os homens e mulheres modernos. Isso não é surpresa para mim. Observem a conduta dos que são do mundo. Eles não pensam direito. Esse é o problema deles. E, o mais importante, eles estão cegos espiritualmente. Permita-me voltar a citar o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 6. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue. Não é o homem o problema. Qual será então? Mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Efésios 6, verso 12. Há um poder que Paulo denomina o Deus deste século, 2 Coríntios 4, verso 4. O Deus deste mundo, o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Efésios 2, verso 2. É impossível explicar a história humana sem isso. Segundo o ensino da Bíblia, o que aconteceu foi o seguinte: Deus criou um mundo e o criou perfeito, criou o homem perfeito e o colocou neste mundo. Então, por que deu tudo errado? Por que o mundo está como está? É inteiramente devido ao fato de que um brilhante ser angélico criado por Deus levantou-se com inveja contra Deus, rebelou-se contra ele e persuadiu outros seres a segui-lo. É o diabo. Ele entrou neste mundo perfeito que Deus tinha feito e tentou o homem e teve sucesso em persuadi-lo a desobedecer a Deus e a rebelar-se contra ele. E o resultado foi que o homem caiu. Não somente caiu em pecado, mas também caiu para longe de Deus. Caiu da posição na qual Deus o tinha colocado, tornou-se uma criatura caída. Agora, esta é a coisa mais grave de todas. Vejam, por exemplo, esta questão das guerras. Aqui estamos nós, pensando nas duas guerras mundiais. Por que existem guerras? Deixemos que Tiago responda a essa pergunta. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Tiago 4, verso 1. Essa é a questão. Vocês dirão, não há nenhuma dificuldade nisso. As guerras vieram porque se levantou um Kaiser, ou um Mussolini, ou um Hitler. Dessa maneira explica-se a questão toda. Existem guerras por causa da política e dos políticos. Mas então eu faço a minha pergunta. Por que Hitler agiu como agia? Por que assim agiu o Kaiser? Por que os políticos agem como agem? Por que deveriam fazê-lo? Eles são homens e mulheres como nós. Por que eles seriam maus e eu e vocês seríamos tão bons? Podemos evitar toda a responsabilidade dizendo que são simplesmente essas outras pessoas as causadoras que as guerras são iniciadas pelos governos e pelos líderes mundiais? São eles estultos? São eles piores do que todos os demais? Bem, se é assim, por que vocês elegeram esses líderes? Vejam vocês, tudo volta a mim e a vocês, não é verdade? E é isso que Tiago diz. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Eis aqui a resposta que ele dá. Porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam, cobiçais e nada tendes. Sois invejosos e cobiçosos, e não podeis alcançar. Combateis e guerreais, e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Tiago 4, verso de 1 a 4. O que significa isso tudo? Significa que as nações são apenas indivíduos, numa expressão maior e mais óbvia. No caso dos indivíduos, é sempre eu primeiro, não é? É o que eu quero que importa. E se outra pessoa tem o que eu quero, tenho que tê-lo. Meus desejos, minhas cobiças, minhas paixões. Acaso não é assim que o mundo está vivendo no presente? É isso que os indivíduos fazem, e é isso que os países fazem. Por isso não adianta você desligar-se da sociedade e dizer, os políticos ou o governo estão fazendo isto ou aquilo. É precisamente isso que você faz privadamente. Eles só estão fazendo
em escala maior, o que você faz em sua esfera menor: luxúria, avareza, paixão, desejo, maldade, ira, ódio, malícia, despeito, ambição e todas as coisas de que estive tratando e que estão nos homens e nas mulheres em consequência da queda e do pecado. Os homens e as mulheres são seres decaídos e governados pela luxúria, pelo desejo por todas estas coisas. E assim são as nações também. Daí as guerras, os conflitos e as invejas. Daí a questão de capital e trabalho. Daí as rivalidades entre os sindicatos. Daí o fato de que os membros dos sindicatos de operários não confiam em seus líderes. Ninguém confia em ninguém porque, dizem eles, todos buscam os seus próprios interesses. Eles se deixam comprar, mas os que dizem isto estão prontos a deixar-se comprar também. Este é o problema da sociedade em geral e do mundo em geral, e é só na Bíblia que você é informado disso. Esta é a única explicação adequada. Em consequência do pecado e da queda, os homens e as mulheres estão sob o domínio do pecado e de Satanás. E não somente isso, mas de acordo com o ensino da Bíblia, o universo inteiro sofreu em consequência. Ora, isso é algo que não lembramos como deveríamos. O ensino da Bíblia é que Deus não somente criou o homem perfeito, mas o fez Senhor de toda a criação. E ela nos diz, ademais, que quando o homem pecou, não somente ele foi punido, mas também toda a criação foi punida. Vocês verão tudo isso no capítulo 3 de Gênesis. Deus amaldiçoou a terra, conforme Gênesis 3,17, e o homem que tinha vivido tão feliz e comodamente, apenas colhendo fruto e o comendo, agora tinha que trabalhar e ganhar seu pão com o suor do seu rosto, e surgiram espinhos e cardos. Versículos 18 e 19. Algo se inseriu nela, sim, até na natureza bruta. Não havia o propósito de que os animais lutassem entre si e se devorassem uns aos outros. Isso não é natural, é antinatural. Todo o universo, a criação toda, foi amaldiçoada como parte da punição imposta ao homem. Você não tem outra maneira de entender o seu mundo e o seu universo. Por conseguinte, a queda do homem é a causa e a explicação de todos os nossos problemas e, portanto, segue-se necessariamente que é tudo inútil recorrer ao homem para endireitar as coisas. O homem é governado por algo muito maior e mais profundo que a mente e o intelecto. É governado por suas luxúrias, por seus desejos e por suas paixões. Homens e mulheres de grandes conhecimentos, bem preparados, cultos, não são mais imunes às luxúrias da carne do que o sujeito mais ignorante. Os seus duques e os seus trabalhadores braçais estão juntos na embriaguez. Não há diferença. Por isso repito que, para endireitar este mundo, é completamente inútil recorrer aos homens e às mulheres. É exatamente a coisa que eles não podem fazer. Fariam isso se pudessem. Estão tentando, sempre tentaram. Nisso se resume a história geral da civilização. Mas não conseguem. Os poderes que estão dentro deles são maiores do que eles, as forças do mal, os impulsos, as paixões, as cobiças, os demônios e o diabo acima de tudo. Sob o domínio do pecado e de Satanás, eles não conseguem livrar-se. Têm tentado em vão no correr dos séculos sucessivos e pedir-lhes que façam isso hoje e demonstrar indizível ignorância da história e da realidade da natureza humana. Esperar que eles o façam é loucura maior ainda. Mas, graças a Deus, aqui estou para pregar a mensagem de Deus, a palavra. Filipe lhes pregava Cristo. Graças a Deus por este nome bendito. Ele lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo. Jesus Cristo é a única esperança para o mundo, o único que nos oferece alguma esperança nesta noite do dia da rememoração. Mas é muito importante entender como Cristo liberta o mundo. Ele não o faz somente por seu ensino. Aí está a falácia. Muitos pensam, sim, vocês têm razão. Jesus Cristo oferece esperança e o faz por seu ensino. Acham eles que, conforme o ensino do nosso Senhor for aplicado gradativamente pelos homens e pelas mulheres, o mundo irá se tornando lentamente um lugar cada vez melhor? Afinal, o povo transformar suas espadas em arados e as guerras serem banidas e o mundo ser perfeito. O ensino de Jesus agirá como fermento.
mudará o mundo inteiro e resolveremos todos os problemas. Contudo, isso não é verdade. Isso nada é senão transformar o Evangelho de Jesus Cristo num programa político ou social que eu e vocês devemos pôr em prática e, como já lhes mostrei, essa é a única coisa que não podemos fazer. O pacifismo cristão, repito, neste dia de rememoração, é uma negação do Evangelho cristão. Não é nem cristão nem verdade, é uma ilusão, é loucura. Se os seres humanos pudessem produzir paz, Cristo nunca teria vindo ao mundo. Cristo veio ao mundo porque os homens e as mulheres não conseguem lidar com o problema, porque eles são incapazes, porque estão perdidos, porque estão no mais completo desamparo. O nosso Senhor nunca teria vindo ao mundo não fosse isso. Se a exortação, o ensino e os exemplos pudessem salvar o mundo, a lei dada por meio de Moisés o teria feito. Mas ela não pôde. E quando foi dada, já se sabia que não poderia fazê-lo, porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne. Romanos 8, verso 3. Aí está a resposta. Então, o quê? Se não é somente por seu ensino, como o nosso Senhor nos dá a esperança? É pelo que ele fez e pelo que continua fazendo, ainda mais pelo que ainda vai fazer. Permitam-me resumir o ponto. Cristo é a única esperança para o mundo. Por quê? Bem, primeiramente observem o que ele fez quando esteve na terra. Ele venceu o mal, venceu o diabo. Examinem os grandes homens do Velho Testamento, os patriarcas, os santos. Cada um deles pecou, cada um deles foi derrotado pelo diabo. O diabo é o Deus deste mundo, como já vimos. Ele põe por terra todo o mundo e todos nós, por natureza, nos tornamos seus escravos. O mundo só viu uma pessoa que pôde enfrentar o diabo e vencê-lo, Jesus Cristo. Jesus de Nazaré, o Filho de Deus. Ele, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Hebreus 4, verso 15. O diabo não pôde derrubá-lo. O nosso Senhor o derrotou. Ele o repudiou. Leiam a narrativa da tentação a que ele se sujeitou. Ele já venceu o nosso arqui-inimigo. Todavia, o nosso Senhor fez outra coisa mais quando esteve aqui. Como lemos em Atos capítulo 8, havia em Samaria algumas pobres pessoas que eram endemoniados. Os demônios podem apossar-se das pessoas, podem apoderar-se da personalidade de uma pessoa sem que esta o perceba. E havia muitos casos de possessão demoníaca quando o nosso Senhor esteve neste mundo. Mas ele podia expulsar demônios. Ele era o Senhor dos demônios. E eles tremiam quando sabiam que ele vinha. Eles sabiam quem ele era. Gritavam: "Ah, que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos?" Marcos 1, 24. Os demônios o reconheciam quando os homens não podiam reconhecê-lo. Ele tinha autoridade absoluta sobre eles. Ele expulsava demônios. Ele curava doenças. Isso foi nos dias da sua carne. Mas, e esta é a mensagem para o domingo da rememoração, ele não só venceu o diabo e todos os seus emissários, agentes e forças, também venceu a arma final do diabo. Qual é? A morte. A morte e o túmulo. E ele os venceu morrendo na cruz. O diabo gostou muito quando conseguiu que os homens e as mulheres condenassem Jesus Cristo à morte, pregando-o no madeiro. Ele achou que o seu arqui-inimigo tinha chegado ao fim. Aí está ele, diz o diabo, morrendo numa cruz. Nós o pegamos, acabamos com ele. Nem mesmo ele pôde resistir a nós. Houve triunfo no inferno quando Jesus estava morrendo na cruz. Mas eles cometeram o maior engano das suas vidas. Ouçam o que Paulo diz que aconteceu na cruz. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Colossenses 2, versos 14 e 15. Eles pensavam que era o fim, mas não era. Ele morreu. Seu corpo foi baixado da cruz e colocado no sepulcro, mas isso não foi o fim da história. Solto os grilhões da morte, ele ressurgiu triunfante sobre o túmulo, conforme Atos 2, 24. A morte não pôde retê-lo. Ele é o Filho de Deus. Ele tem todo o poder. A morte,
o túmulo, o inferno, nada. Ele rompeu tudo. A ressurreição é o pronunciamento e a proclamação da derrota final do diabo e todas as suas forças. O último inimigo foi derrotado. O humanista não lhes pode dizer nada sobre a morte. Ele próprio terá que morrer e não sabe o que vai acontecer. Ele acha que é o fim, mas não é. Ninguém pode ver além da morte, mas aqui está alguém que não somente pode ver além dela, mas também passou por ela. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 15, versos 55 a 57. Meus caros amigos, ele fez isso. É um fato consumado. Onde está ele agora? Está sentado à direita de Deus na glória eterna. Esperança para o mundo? Esta é a única esperança para o mundo. Estadistas, filósofos estão todos andando às tontas, aturdidos, desnorteados, sem nada para nos dizer e sem nenhuma esperança para nos dar. Vocês querem saber qual é a única esperança para o mundo? Ei-la. É-nos dito que, após a sua ressurreição, chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Mateus 28, 18. E essa é a verdade. Tendo consumado sua obra na terra, ele ascendeu ao céu e assentou-se à destra da majestade nas alturas. Essa é a sua posição. Deus o ressuscitou dentre os mortos, diz Paulo aos Efésios, pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo o principado e poder, e potestade e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas a seus pés. Efésios 1, versos 20 e 22. O grande mundo de vocês, suas bombas, seus governos, seus foguetes, tudo está sob os pés de Cristo. Todo o poder está em suas mãos. O universo é dele. A história está sob o seu controle. O que é que ele está fazendo? Ele está esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelo de seus pés. Hebreus 10, 13. Ele está agindo por meio de reuniões como esta. Vocês sabem. Ele está chamando pessoas para que saiam do mundo e do domínio do pecado e de Satanás, chamando-nos, separando-nos para o seu reino. Ele nos está preparando para algo que está por vir. Ele vem fazendo isso durante uns 2000 anos. É por isso que se prega o Evangelho. Por isso fui chamado para pregar, para divertir vocês destas coisas, para lhes falar sobre ele e sobre como você pode ser libertado aqui e agora do cativeiro deste mundo e da sua terminante desesperança e inutilidade. Para falar-lhes que vocês podem ser libertos disso agora. Mas para que ele os liberta? Isso é o que ele está fazendo agora, mas, o que ele vai fazer? Ele virá outra vez. Esta é a bem-aventurada esperança. Tito 2,13. Não fora isso, eu não teria nenhuma esperança, mas aqui está a esperança. Toda a autoridade está em suas mãos, o mundo é dele. Eu não entendo por que ele permite que aconteçam certas coisas, mas ele o faz. Isso faz parte, talvez, do seu método de convencer-nos do nosso pecado, vendo o que fazemos da vida quando ele nos deixa entregues a nós mesmos. É talvez o seu amor que permite que soframos como no inferno, a fim de nos despertar para a loucura do que estamos fazendo e para que nos voltemos para ele. Não sei, é possível. A benignidade de Deus te leva ao arrependimento. Romanos 2, verso 4. O que eu sei é isto, que ele voltará a este mundo, julgará todos os seus inimigos e destruirá o diabo e todas as suas forças. Ele já os derrotou, mas então os destruirá final e definitivamente, e destruirá todos os que pertencem a Satanás. Não nos enganemos acerca disso. Todo aquele que segue o diabo e o modo de ser e viver no mundo e rejeita Cristo e sua mensagem irá para a perdição eterna. Mas então ele expurgará inteiramente o mal e todos os efeitos do mal, eliminando-os do universo. Ele mesmo falou sobre a regeneração que ocorrerá no universo quando ele, o Filho do Homem, voltar a este mundo. Mateus 19, 28. E, meus caros amigos, ele vai fazer isso.
Esta é a grande mensagem da Bíblia toda. Ela é resumida, por assim dizer, no último livro da Bíblia, o livro do Apocalipse. Esta é a espécie de proclamação que Apocalipse faz. Temos aqui uma profecia do que vai acontecer. E os 24 anciãos que estão assentados em seus tronos diante de Deus, prostraram-se sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: Graças te damos, Senhor, Deus Todo-Poderoso, que és e que eras e que há de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste. E iraram-se as nações, claro, estamos vendo isso agora, e veio a tua ira e o tempo dos mortos, para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca do seu concerto foi vista no seu templo. E houve relâmpagos, e vozes, e trovões, e terremotos, e grande saraiva. Apocalipse 11, versos 16 a 19. Haverá novos céus e nova terra, em que habita a justiça. 2 Pedro 3, verso 13. Não como fruto de ação política, não como fruto de boas resoluções por parte dos homens e das mulheres, ou dos parlamentos, ou das nações. Não, não. A segunda vinda do Filho de Deus. Esta é a única esperança. E ele vem e destruirá todos os seus inimigos e todos que pertencem a eles, e fará novos céus e nova terra, e todos que creem nele, estes estarão ali. Seremos transformados, nossos corpos serão glorificados, seremos semelhantes a ele, e reinaremos com ele, e julgaremos com ele, e conheceremos todos os maravilhosos e benditos resultados disso tudo. Permitam ler mais uma maravilhosa descrição da realidade que podemos esperar. Por isso estão diante do trono de Deus homens e mulheres como nós, e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calma alguma, calor abrasador cairá sobre eles, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará, e lhes servirá de guia para as fontes das águas da vida, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Apocalipse 7, 15 a 17. Não mais domingos de rememoração, não mais choro, não mais suspiros, não mais tristeza, tudo terá desaparecido, terá terminado uma vez por todas. E toda a criação se beneficiará desta grande regeneração. Torne a ler aquela gloriosa profecia do profeta Isaías. É o que vai acontecer tão certamente como estamos aqui nesta noite. E morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se deitará, e o bezerro e o filho de leão, e a nédia e a ovelha viverão juntos, e um menino pequeno os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e seus filhos juntos se deitarão, e o leão comerá palha como o boi, e brincará a criança de peito sobre a toca do áspide, e o já desmamado meterá a sua mão na boca do basilisco. Não se fará mal nem dano algum em todo o monte da minha santidade, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Isaías 11, versos 6 a 9. Ó, dia bendito, dia glorioso, e vem, porque sabemos que toda a criação, diz Paulo, geme e está juntamente com dores de parto até agora. Romanos 8, 22. A própria criação também será libertada da servidão, da corrupção, para a liberdade e da glória dos filhos de Deus. Versículo 21. E voltamos a ler no Apocalipse. Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará. E eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Apocalipse 21, versos 3 e 4. Estas primeiras coisas desaparecidas para sempre, o diabo derrotado, consignado à perdição eterna, e todo o universo, não somente os homens e as mulheres que creem nele, mas todo o cosmos restaurado, aperfeiçoado, regenerado, glorificado, e ali estaremos para todo sempre com ele, o bendito e glorioso Deus. Meus amigos, esta é a única esperança, e é certa e segura.
Como sei que é certa? Como sei que tudo não passa de um tipo de conto de fadas, uma fantasia maravilhosa? Sei que é o que parece. Esta é uma mensagem realista que lhe diz a verdade clara e franca sobre você e sobre seu mundo, e também sobre Deus e seu propósito e seu plano. A certeza do futuro está baseada no que já aconteceu. Examine este livro, a Bíblia, e a profecia cumprida. Deus disse bem lá atrás, no princípio, que enviaria um libertador. Passaram-se os séculos e o povo dizia: onde está a promessa da sua vinda? 2 Pedro 3, verso 4. Mas ele veio. Leiam as profecias concernentes ao bebê de Belém, escritas 8 séculos antes de ocorrer seu nascimento, como são corretas nos detalhes. Profecia cumprida. É por isso que eu digo que as profecias que ainda estão para serem cumpridas são certas e seguras. Depois, observe-no. Quando ele veio a este mundo, observe o seu domínio sobre o mal e sobre o diabo. Observem a sua vitória sobre a morte e a sua ressurreição. São fatos. O apóstolo Paulo pregava Jesus e a ressurreição, Atos 17 e 18. Não era uma teoria. Os apóstolos diziam: somos testemunhas destes fatos, Atos 5,32. Eles o tinham visto vivo, eles o tinham visto morto, eles o tinham visto sepultado, eles o tinham visto ressurreto. São fatos. E há toda a história subsequente da igreja e a narrativa dos seus fatos, só explicáveis em termos do poder do Cristo ressurreto. Não existiria hoje algo como a igreja se ele não a mantivesse viva. Pessoas como eu e vocês teríamos feito afundar a igreja há séculos. Mas ele mantém a sua continuidade. Ele envia avivamentos e renova o seu povo. Por quê? Porque ele é imutável. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Hebreus 13, verso 8. É coisa certa e segura. E assim eu quero deixar com vocês algumas perguntas. O que é que tudo isso significa para você? Como você reage a isso? Você crê nisso? Estará você tentado a dizer: mas você é tão pessimista como todos os demais. Eu penso que ia receber esta noite uma mensagem que me endireitaria e que endireitaria o mundo. Pensava? Então você entendeu mal o Evangelho. Não existe tal mensagem. Não há nenhuma outra pessoa que a tenha. Eu não a tenho. Você está num mundo cheio de pecado e de vergonha, um mundo cheio de tristeza, um mundo cheio de cobiça, paixão e maldade. E vai continuar assim até quando Jesus voltar. Mas creia nele agora, e você será liberto do poder do mundo. Você pode escapar do domínio do pecado e de Satanás. Pode ser posto em liberdade mesmo enquanto estamos aqui. E eu lhe tenho falado sobre o que você pode esperar para além deste mundo, quando ele voltar. Eu lhe falei da glória vindoura. E se você não crê nesta mensagem, não terá nada para esperar senão a perpetuação do que você tem agora, só que 10 vezes pior. E ali não haverá alívio nem tréguas, nenhuma esperança de que haverá um fim. Será destruição eterna, sem o gozo da presença do Senhor. Essa é a mensagem. Se você crê em Jesus Cristo e em sua grandiosa obra de salvação, a esperança para você agora, a esperança para você por toda a eternidade, esperança na vida, esperança na morte, esperança para todo sempre, paz e alegria agora, imediatamente, e paz para sempre, consolação eterna e boa esperança, a única esperança mediante Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Salvador e o Senhor de todos os que nele creem. Você crê nele? A única esperança para você individualmente, a única esperança para o cosmos, está no Filho de Deus, o Salvador do mundo.